Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar alguns motivos sobre por que você deve começar a ler biografias. Antes de mais nada, isso aqui é minha cola, então se eu desviar o olhar da câmera, porque minha cola está aqui do lado, beleza? Bom, o primeiro motivo é bem simples. A razão por que nós devemos começar a estudar e ler biografias, autobiografias, memórias, diários, enfim, tudo isso é porque elas fornecem as lições mais valiosas da vida. As pessoas que escrevem suas autobiografias, ou até mesmo os escritores que escrevem sobre a vida dos outros, no caso as biografias, geralmente, não sempre, obviamente, mas geralmente possuem coisas muito interessantes para falar sobre as tribulações e os desafios que elas enfrentaram em suas vidas. Então, assim, essa é a parte fenomenal de você poder ler uma biografia. Toda vida tem um começo, um meio, um fim, e como alguém viveu essa vida deve ser assim, de grande interesse para todos os indivíduos que estão começando a viver a sua. No caso, para nós jovens, é muito mais marcante ainda, né? Isso, porque nós conseguimos nos adiantar e evitar erros que outras pessoas já cometeram simplesmente por aprender com elas, né? Bom, o segundo motivo para a gente poder ler biografia é sobre instrução, se trata de instrução. É extremamente instrutivo saber como outros viveram as suas vidas. E aqui eu vou abrir um parêntese muito grande, porque eu não vou incluir apenas pessoas famosas, vou incluir pessoas que não são tão famosas assim, de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar do mundo, de qualquer período, no caso. Assim, saber como as pessoas lidaram com as crises na sua vida, como elas encontraram as suas almas gêmeas, isso existe, obviamente, como elas perseguiram seus interesses de carreira, os seus sonhos, como elas enfrentaram os desafios, pode ser extremamente iluminador, né? Às vezes, nós achamos que estamos perseguindo algo inédito, algo que ninguém antes de nós perseguiu, quando na verdade é mentira. Outras pessoas já perseguiram, já trilharam aquele caminho. Então, a gente lendo como aquela pessoa trilhou o caminho, vai ficar muito mais fácil para a gente fazer aquilo. É claro que nós devemos separar épocas, contextos tecnológicos, educacionais, tudo mais. Só que, na vida, algumas coisas são atemporais. Determinados problemas, por exemplo, problemas familiares, pode vir tecnologia, pode sair a tecnologia, a base deles vão se manter o mesmo, né? Problemas no negócio, como lidar com caloteio. Eu tenho certeza que o Rockefeller tem uma coisa importante para ensinar para a gente a respeito de como lidar com caloteiros, mesmo tendo vivendo há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 150 mais ou menos, né? 150, 100 anos. Bom, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é simplesmente para subir de nível. É muito fácil ler livros de negócios de 200 páginas, 150 páginas, né? É muito tranquilo isso daí. É claro que no começo você não vai chegar assim, vou pegar, sei lá, um livro de 1000 páginas, se você não lê nada. Estou acostumado a ler 10 páginas por dia, que pegar um livro de 1000 páginas, mas assim, é claro que no começo não vai ser... Sim, você tem que passar por um processo de preparação, mas não dá para ficar lendo livros de 200 páginas para sempre. Às vezes você tem que literalmente subir o nível. E nesse caso eu trato os estudos, eu trato a leitura como se fosse academia, como se fosse treinar, puxar ferro. Se você ficar 6 meses fazendo os mesmos exercícios, na verdade o tempo é bem menor, mas estou dando um exemplo mais grosseiro aqui. Seu corpo vai acostumar, ele vai adaptar, vai seguir a lei da adaptação biológica e seus ganhos vão ser reduzidos. A mesma coisa funciona para a cabeça. Se você ler sempre as mesmas coisas, estar lendo sempre os mesmos livros, o mesmo nível de dificuldade, você não vai progredir. Você vai ganhar alguma coisa relativamente boa, porque você está aumentando seu QI, né, sua inteligência lendo, mas chega um momento que vai estagnar. Sem falar no fato de que muitos livros hoje em dia são apenas encheção de linguiça, né? Às vezes o que o cara pode falar num livro de 250 páginas, ele podia ter escrito em 30. Né? Mas ele botou 200 porque se não tivesse 30 páginas ninguém ia comprar. As pessoas ainda não enxergaram o valor de ser direto, né? O quarto e último motivo, para esse vídeo não ficar muito longo, é ler para liderar. Acho que essa é a melhor frase que eu vi esses dias. Estudando, que interessante, estudando a vida de Napoleão Bonaparte, esse livro aqui, Andrew Roberts. Acho que é a melhor autobiografia de um volume só, a melhor biografia, perdão, de um volume só sobre Napoleão. Fica claro que o cara, ele desde cedo, desde novo, já lia a vida dos grandes homens, Alexandre o Grande, Frederico o Grande, Júlio César e por aí vai, para poder liderar.
Isso fez a maior diferença, porque enquanto todos os outros estavam lendo os manuais, as coisas que todo mundo deve ler, né, quando está numa posição militar igual a dele, ele estava lá focado em estudar como os grandes lutaram suas batalhas, como os grandes lideraram seus impérios, como os grandes venceram seus inimigos. Isso aí é fundamental e isso fez a diferença. Então o que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Não leiam apenas por curiosidade. Tentem achar um motivo, uma razão específica por trás de você ler e saiba que, à medida que você for lendo essas biografias e for subindo o nível do seu conhecimento, você vai se colocando numa posição onde as responsabilidades vão sendo maiores, porque o conhecimento envolve isso. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsável você é pelo grupo de pessoas que você cativa. Então é interessante vocês terem isso em mente. Só algumas dicas agora, bem rápido, 2 diquinhas rápidas para a gente poder fazer a leitura de uma maneira mais efetiva. A primeira dica é: leiam com um caderno na mão. Aqui é minha colinha, obviamente, para eu poder fazer esse vídeo, mas serve também como exemplo. Pô, os caras aqui falou tal coisa, bacana. Na página tal ele lidou com um problema, sei lá, a respeito da namorada. Então, se eu tiver um problema parecido com esse, eu vou voltar aqui. Façam sempre anotações, para vocês estarem sempre voltando naquele texto, né? E lendo. Com o tempo vai tudo ficar aqui, na sua cabeça. A segunda dica é: não precisa focar em nenhuma biografia específica. Quando eu comecei a ler com essa biografia aqui, Cadê? Sai da frente, cadê? Simples. Comecei a ler a biografia do Getúlio Vargas. Só que a leitura, no começo, ela é um pouco chata. Nada contra, o livro é bom, mas é bem chato no começo. É bom que a gente pratica paciência e foco também, obviamente. Mas, para dar uma revezada, você pode ler, sei lá, 20, 30 páginas da biografia e ler uma outra coisa e ver um vídeo. Depois você volta para a biografia. É você fazendo isso para não ficar cansativo, não ficar maçante. Porque às vezes você pode perder alguma informação importante, bacana, pelo fato dela estar no meio de um conjunto muito denso de coisas, né? De palavras. E aí você esquece, porque já está puto mesmo. Então, vou deixar esses 4 motivos, essas 2 dicas aqui, e espero que vocês comecem a aplicá-las na sua vida. Tenho certeza que verão os resultados. Muito obrigado e até a próxima.